Via Justiça de hoje discute as propostas de redução da maioridade penal no Brasil. Participam do programa a juíza Valéria da Silva Rodrigues, da Vara Infracional da Infância e Juventude de Belo Horizonte, e o médico psiquiatra forense Paulo Roberto Repsold. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. O aumento dos crimes violentos contra a pessoa praticados por menores faz crescer o clamor popular pela redução da maioridade penal no Brasil. Doutora Valéria, a senhora é a favor ou contra essa redução? Eu acho que nós temos que refletir, né? Eu acho que nós estamos passando por um momento de mudança, seja na educação, na cultura, na formação do jovem. E acho que eu vou deixar essa pergunta para os próprios telespectadores chegarem à sua conclusão, né, diante de fatos que nós vamos apresentar. Eu acho que o magistrado tem que levar os fatos reais para a população tirar a sua conclusão, porque a gente vê que eles estão sendo levados, né, por uma situação midiática e política, né, que nós estamos passando por um momento de pré-eleição, onde os políticos estão usando a maioridade penal como norte de campanha. Então, eu acho que o papel nosso hoje aqui é informar a população a realidade, como está a criminalidade infanto-juvenil, quais são as consequências que podem ocorrer com a redução ou não da maioridade penal e deixar cada um tirar sua conclusão, mas de forma mais sensata, né, e racional, sem emoção, porque o Estado ele não pode ser vingativo, punitivo. Doutor Repsold, o senhor é a favor ou contra a redução da maioridade penal? Eu sou a favor, desde que, uma condicionante, que ela venha acompanhada de uma ampla reforma, na verdade uma revolução, tanto do sistema legal brasileiro, do sistema legal penal, como do sistema prisional, porque do jeito que está a nossa legislação penal para o adulto, né, para o maior, para o responsável, bem como o sistema prisional, ele é um grande estímulo a perpetuar-se a criminalidade, particularmente a criminalidade violenta. Doutora Valéria, quais são as implicações da redução da maioridade penal? Bom, hoje, o sistema nosso penitenciário, hoje toda a política voltada à responsabilização, seja do adulto, inclusive até do adolescente, ela não está tendo a eficácia que deveria ter, principalmente do adulto, onde o índice de reincidência, de retorno daquele indivíduo para a criminalidade está em 70%. De cada 10 adultos que saem do sistema penitenciário hoje, 7 retornam. Então, nós temos que pensar nisso. Existe hoje uma política de reinserção social, de reinserção familiar desse indivíduo para que ele não volte a cometer criminalidade, voltar para a criminalidade. A outra questão que a gente coloca, 90% dos crimes que são praticados por adolescentes têm um adulto por trás. Então, acho que são fatores que a gente tem que pensar, principalmente, o encarceramento por si só não vai resolver o problema da criminalidade. O Brasil é o terceiro maior país que encarcera indivíduos. E a nossa criminalidade cada vez aumenta. Então, são esses fatores que a gente tem que colocar. O que é preciso ser feito? Será que só encarcerando esses adolescentes nós vamos resolver o problema? E o senhor, como vê as implicações da redução da maioridade penal? Primeiramente, a adequação da responsabilização penal para o adolescente, ou seja, ela é correta no sentido de que o adolescente, ele cumpre os preceitos universais da responsabilização penal, que é a capacidade de entender que está cometendo um crime, do caráter ilícito do comportamento dele. Agora, não basta apenas a responsabilizá-lo, temos que focar como será essa responsabilização, ou seja, como se dará a penalização desse adolescente, como ele vai cumprir a pena. Porque do jeito que está, a realidade do Brasil, do jeito que está, por exemplo, um maior de 18 anos para um menor de 17 é mais ou menos igual. Pegamos o maior de 18 anos, a realidade atual é o seguinte, ele vai para uma unidade prisional se conviver com um criminoso, por exemplo, de 35 anos do PCC. E ele
cometeu alguns crimes, eram crimes isolados, às vezes ele tinha associação apenas com colegas que não tinham vinculação com organizações criminosas. Então, essa realidade, se nós reduzirmos a menoridade penal, apenas nós vamos colocar essa juventude adolescente também nessa mesma forma. Portanto, é necessário uma profunda reformulação de toda o nosso sistema prisional, a forma de cumprimento das penas. Doutora Valéria, quais são as principais propostas para enfrentamento de crimes cometidos por menores? Bom, a primeira coisa que eu queria completar a fala do Dr. Paulo é que, apesar desses crimes violentos que são divulgados na mídia, né, causam uma indignação, e eu acho que sim, o brasileiro tem que ficar indignado, nós não podemos permitir, né, essa violação ao direito à vida, ao patrimônio, eu concordo com a indignação, mas nós que lidamos ali diariamente, por exemplo, eu vou falar a nível de Belo Horizonte, por ano são apreendidos em torno de 10 mil adolescentes, 94% desses adolescentes não praticam crimes graves, que praticam crimes que nós falamos de menor potencial ofensivo, crime estes que um adulto não ficaria preso. O adulto aguardaria o julgamento ou receberia uma pena alternativa. Esses crimes graves que nos chocam são só 6% de adolescentes. Então, eu acho que a redução da maioridade penal, ela é desproporcional nisso, porque o número de adolescentes que praticam esses crimes é muito pequeno. E segundo, que pelo menos, é o que a gente está falando, a execução da medida socioeducativa, ela tem mais eficácia que a execução penal, porque nós estamos hoje com 15% de reincidência, enquanto com o adulto está com 70%. Então, será que a gente, ao invés de estar combatendo a criminalidade, a gente não vai estar aumentando essa criminalidade com esse sistema penal tão falido que nós temos? Vamos ver agora a opinião popular. Perguntamos em Belo Horizonte, você é a favor ou contra a redução da maioridade penal? Se é a favor, deveria ser reduzida de 18 para quantos anos? A gente vê as crianças de 14, 15 anos aí entrando, tentando assaltar a gente aí. Eu acho que é válido que a pessoa a partir dos 15 anos já sabe muito bem o que faz. O menor que está matando aí tem que ir para cadeia mesmo. Eu acho que com 14 anos a pessoa já sabe muito bem o que ela está fazendo. Eu acho que a partir dos 12 anos de idade, o adolescente já tem plena consciência do que está fazendo. Está vendo aí muitos jovens aí com 15 anos, 16 anos, né, fazendo besteira aí. E não tem punição para isso, porque é de menor. Eu acho que as pessoas deveriam ser responsabilizadas pelos atos. A partir do momento que ele tem condições de cometer um delito, ele teria condições de assumir esse erro. Doutor Repsoldi, o comentário do senhor sobre a fala popular. A população quer rigor. Quer a prisão. Por quê? Porque um dos maiores estímulos à criminalidade, além de uso de drogas, questões sociais, econômicas, é a sensação da população de impunidade. Então, as pessoas que têm uma tendência a uma conduta delitiva, isso é um grande estímulo, isso é científico, isso são dados. Então, a população ela quer exatamente que o Estado brasileiro dê exemplos de punição, de identificação e punição dos seus delinquentes. Agora, temos que ter bastante prudência em saber fazer isso bem feito, porque senão, como a doutora Valéria disse, o tiro pode sair pela culatra. Rapidamente, a senhora, para poder fazer o comentário. Eu endosso as palavras do Dr. Paulo. Nós percebemos hoje, além da sensação de impunidade, uma banalização da criminalidade. Porque nós temos uma lei de execução penal que, ao meu sentir, muito benéfica. Você pratica um crime de homicídio, você pega 24 anos de reclusão, mas na realidade você cumpre 1/3, 1/6, você já está na rua. Isso gera para a sociedade, mas como que a vida pode se restringir a 4, 5 anos de reclusão? Então, eu acho que a banalização não só está com o adolescente é fruto disso aí, dessa sociedade, dessa demora do Estado também de responder, porque nós precisamos de uma resposta imediata, né? O Estado reagir imediatamente, mas não nessa posição vingativa, numa posição de Estado democrático de direito. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo, voltamos em instantes.